E hoje a nossa visita vai ser pela Casa de Cultura Josué Montello. Casa essa que tem um projeto que é promover o acesso ao livro e assim formando novos leitores. Só lembrando que a Casa de Cultura Josué Montello fica localizado na Rua das Hortas, número 327, Centro, São Luís do Maranhão, próximo à Praça Deodoro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Silvestre Durães e hoje eu estou na Casa de Cultura Josué Montello. E quem vai nos guiar é a nossa amiga. Eu me chamo Wanda França de Souza, sou coordenadora do Museu José Montello e vou conduzi-los aí sobre essa visita à nossa instituição. A Casa de Cultura José Montello, ela já tem mais de 30 anos de fundada. Ela foi fundada no dia 23 de janeiro de 1983, na primeira sede que funcionava ali na Fonte do Ribeirão. Em 1990, ela veio para cá até os dias atuais. E essa instituição ela foi criada pelo governo do estado com o objetivo de homenagear o grande escritor maranhense Josué Montello. E ele aceitou a homenagem, dando em contrapartida, doando o seu acervo museológico, bibliográfico e arquivístico para esta casa. A instituição faz parte de uma das casas das instituições culturais da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão. E tudo que nós temos aqui em termos de acervo foi doado pelo próprio Josué Montello ainda em vida e durante todos esses anos sendo complementada por doações de outros escritores, de outros colecionadores, de outros bibliófilos. A casa hoje já conta com mais de 40 mil volumes de livros, além de mais de 50 mil documentos referentes à vida e aos cargos que o Josué Montello exerceu durante a sua trajetória de vida, e um acervo museológico composto de mais de 3 mil peças individuais. Nós estamos no salão de exposição temporária, realizamos algumas exposições durante o ano, e nós, no momento, estamos aqui com uma exposição sobre o Cais da Sagração, o sexto romance de Montello, um dos romances mais conhecidos mundialmente, e que esse ano completou 50 anos de publicado. Então, nós temos aqui uma exposição contendo informações, curiosidades, as várias edições que o livro tem, as traduções para várias línguas e também as premiações que Josué Montello recebeu em decorrência desse livro. Nessa primeira montra, nós temos várias edições do romance de Montello que fala sobre o mar. Nós temos da primeira até a última, tá? E a última foi lançada agora na Semana Montelliana, no mês de agosto, tá? Com essa capa aqui. Tá? A primeira capa do romance, que foi publicada em 1971, esta capa foi idealizada pelo artista plástico Floriano Teixeira e foi presenteada a Josué Montello por Jorge Amado. Então, nós temos aqui as várias edições do Cais da Sagração. Nós também temos aqui as traduções, né? Tradução para o inglês, para o castelhano, tradução para o português de Portugal e a tradução para o francês. É a obra do Montello mais traduzida e deu a ele um grande prêmio, o prêmio de intelectual do ano, através do troféu Juca Pato, que é um troféu muito importante dentro da vida literária de um escritor. Josué Montello recebeu em 1971 o troféu Juca Pato. É uma obra que fala sobre o litoral maranhense através da história do mestre Severino. Tá? E uma curiosidade, nós temos o segundo maior litoral do Brasil e o nosso litoral, infelizmente, não inspira muito os nossos escritores. Nós só temos 2 romances de conhecimento que falam sobre o litoral, que é o romance do Montello, Cais da Sagração, e o romance O Dono do Mar, do José Sarney. Algumas fotografias, alguns desenhos, protótipos do romance, o dia do lançamento aqui em São Luís,
que ocorreu no próprio Cais da Sagração. Josué, juntamente com Domingos Vieira Filho, teve a publicação, né, sua noite de autógrafo nesse dia, no dia 21 de outubro de 1971. Então, é uma obra muito importante, é uma obra que deu uma divulgação muito grande para o escritor. Nesses outros painéis, nós temos informações sobre como foi que ele escreveu o romance. Ele escreveu o romance, inclusive, quando estava viajando para exercer um cargo público, o cargo de adido cultural, conselheiro cultural da Embaixada do Brasil em Paris. Foi lá que ele escreveu o romance. As edições brasileiras, as traduções, o lançamento e a noite de autógrafo. As premiações, tá? Ele recebeu 2 premiações, o Troféu Juca Pato, a mais importante obra de ficção do ano de 71. E algumas curiosidades sobre o romance. Então, nesses painéis, nós vamos encontrar informações sobre este grande romance de Monteiro. Aqui também, nós podemos encontrar informações sobre o romance trazidas através de artigos de jornais, artigos de revistas, né, sobre críticas literárias que trouxeram informações da época sobre o romance. Aqui nós temos críticas de Raquel de Queiroz, Odilo Costa Filho, Jorge Amado e muitos outros mais escritores brasileiros, dando a sua colaboração, a sua contribuição a respeito da publicação do romance e a divulgação e a perspectiva que o romance teve, o recebimento desse romance pela sociedade. Como é que a sociedade e os críticos da época viram o romance de Monteiro, né? Nós temos ainda a foto do Josué Monteiro com a sua segunda esposa, dona Ivone Monteiro, que é bibliotecária, foi inclusive aluna dele no curso da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Temos também aqui embaixo a seção maranhense, nós temos um acervo muito rico de literatura maranhense, acervo geral e o acervo monteliano, ou seja, tudo que se fala, tudo que se publica a respeito de Monteiro através de crônica, de crítica, de entrevista, de biografias e de outros assuntos mais relacionados ao grande escritor. Em cima nós temos o acervo, o início do acervo geral, né, de vários assuntos, assuntos políticos, assuntos de sociologia, grande parte pertencente ao escritor, que ele adquiria esses livros, inclusive, em sua maioria, em sebos, tanto sebos nacionais como sebos internacionais. Nós estamos agora no salão de leitura, onde os pesquisadores, os leitores, vêm fazer a sua pesquisa, e aqui embaixo nós temos ainda o acervo de literatura brasileira, dividida em outros espaços. Essa casa, inclusive, era uma residência, uma antiga residência, que foi comprada pelo governo do estado no ano de 1989, adquirida pelo governo do estado e foi adaptada para ser a nova Casa de Cultura Josué Monteiro. Todo mundo é conhecedor que o acervo de obras francesas fez parte da formação de leitor do Josué Monteiro. Josué era um grande leitor da literatura francesa. E o acervo de literatura francesa ela é composta de mais de 5.000 livros. Então, esse acervo, sua grande maioria, foi comprada no exterior, quando ele estava exercendo vários cargos. Então, nós vamos encontrar em vários desses livros várias anotações de Monteiro, vários registros e percepções que ele tinha daquilo que ele lia e que esse material mais tarde ia servir de pesquisa para a construção das suas histórias e também de seus personagens. Nós estamos agora no arquivo Josué Monteiro. Esse arquivo ele é composto de documentos e artigos de jornais, os originais dos livros do Monteiro,
também correspondências trocadas entre ele e vários escritores e pessoas ilustres da literatura, tanto a nível nacional quanto internacional. Então, nós temos aqui registros sobre toda a questão da vida literária e da vida do José Montello como gestor, como professor e também do exercício de vários cargos públicos, como embaixador do Brasil, diretor da Biblioteca Nacional, membro das academias, presidente da Academia Brasileira de Letras, reitor da Universidade Federal do Maranhão, membro da Academia Maranhense de Letras e também como subchefe da Casa Civil do governo Juscelino Kubitschek. Então, a parte administrativa, a parte de José Montello como gestor, como jornalista também, nós vamos encontrar nessa documentação. Então, aqui está todas as informações sobre os feitos de Montello e as suas ações dentro de cada cargo desse e a repercussão e as tramas importantes da própria história do Brasil que ele fez parte. Então, aqui nós temos organizado, por exemplo, algumas pastas de escritores brasileiros pertencentes à Academia Brasileira de Letras. Por exemplo, nós temos aqui uma correspondência do Jorge Amado, né, que também foi membro da Academia Brasileira de Letras. Nós temos também, aqui nós temos várias correspondências do Jorge Amado, por exemplo. Todas estão tratadas para que o pesquisador possa vir fazer as suas pesquisas. Nós temos também alguns originais de alguns livros do Montello. José Montello geralmente escrevia seus livros de forma manuscrita, seus romances. Então, aqui nós temos os originais do maior romance, do romance mais importante de José Montello, Os Tambores de São Luís. Então, são vários cadernos. E aqui nós temos, por exemplo, o segundo caderno, com a letrinha do Montello. Primeiro, essa era a forma como ele escrevia o romance, depois ele era datilografado, ele fazia várias modificações e até estar pronto para ser enviado para a editora e assim ser publicado. Então, nós temos aqui fotografias, artigos de jornais, correspondências, originais de livros, documentos, inclusive documentos pessoais, como certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento e muitos outros passaportes e por aí vai. Então, aqui podemos dizer que é o centro de informação a respeito do escritor sobre toda a sua vida, que vai da vida como pessoa física, como membro de instituições, de academias, e também os cargos, os inúmeros cargos públicos que ele exerceu. O Museu José Montello ele foi inaugurado em 9 de dezembro de 2016, há 5 anos atrás, e ele fez parte de um edital do projeto da Organização e Adequação do Espaço Museológico da Casa de Cultura, Espaço José Montello e Museu José Montello, através do edital Museus da FAPEMA. Então, através desse projeto, nós conseguimos implantar um novo espaço cultural dentro da Casa de Cultura, que é o Museu José Montello, onde nós vamos ter objetos pessoais do escritor, troféus, medalhas, condecorações, pinturas, gravuras e muitas coisas mais sobre o acervo museológico dele. Antigamente, ele servia de apartamento para hospedar o escritor Montello e a sua esposa, Dona Ivone Montello. Todas as vezes que ele vinha a São Luís, ele ficava hospedado aqui nesse pequeno apartamento. E, após a sua última vinda, que aconteceu em 2001, esse espaço foi desativado e foi transformado no arquivo. E, em 2014, ele começou a ser adequado para ser o espaço museológico da casa. Na escada, nós vamos contar com a linha do tempo de Montello. José Montello viveu 88 anos, nasceu em São Luís no dia 21 de agosto de 1917 e faleceu no dia 15 de março de 2006.
Então, nesses painéis, nós vamos ter os registros dos fatos mais importantes da sua vida, como o nascimento das filhas, a nomeação para os cargos importantes que ele teve e o lançamento dos vários livros, né, os livros mais importantes dentro dessa imensa extensa obra publicada por Montello, porque ele publicou mais de 160 livros. Então, nesses painéis, nós vamos ter essas informações sobre a vida e a obra do escritor. Esse aqui é o espaço dedicado à dona Ivone Montello. Esse pequeno acervo aqui é o acervo pertencente a ela, a decoração do apartamento, e aqui nós temos objetos de arte, santos maranhenses que ela sempre encomendava e levava para o Rio de Janeiro, souvenirs de viagens, peças de decoração. E aqui nesses baús nós temos pequenos bilhetes trocados entre os dois, bilhetes de namorados, né? Ele, inclusive, aqui só tem os dele para ela. E alguns souvenirs. Então, isso aqui é um espaço em homenagem à grande pessoa que foi Ivone Montello, que ela teve uma importância muito grande na vida do Montello em termos literários. Nós temos aqui uma vista aérea do Centro Histórico de São Luís. Esse aqui foi um dos grandes cenários de quase todos os romances montellianos, que tem como espaço narrado, né, escolhido, a cidade de São Luís. Então, são dos 26 romances publicados por Montello, 15 tem relatos, cenários da cidade de São Luís. São chamados romances da saga maranhense. Então, a nossa Praia Grande está aqui registrada em homenagem como sendo o grande cenário da obra montelliana. Antigamente, esse aqui era o antigo apartamento do escritor. E, de acordo com a sua vontade, foi desativado através da última presença dele, da sua última visita à cidade de São Luís, e deixando intacto somente do antigo apartamento apenas esta sala, com algumas adaptações. Então, aqui nós temos a escrivaninha de trabalho, mesmo estando de férias e vindo passear na sua cidade, José Montello estava sempre trabalhando, porque ele também foi jornalista de grandes veículos da informação, como o Jornal do Brasil, por mais de 5 décadas, e também da revista Manchete. Então, quando ele estava aqui trabalhando, quando ele estava de férias, ele também trabalhava, escrevendo os seus artigos para os jornais e revistas e enviando através dos correios. E também escrevendo algum outro livro. Nós temos aqui uma ambientação de Noite sobre Alcântara, que é o 8º romance publicado por Montello. Já está aqui na 2ª etapa, onde está sendo datilografado e depois feitas correções. Aqui nós temos a letrinha do escritor fazendo as correções, né, do Noite sobre Alcântara. E sempre que José Montello estava escrevendo algum livro sobre o Maranhão, ele sempre tinha um mapa da cidade de São Luís. Aqui, no caso, nós temos um mapa de Alcântara, porque ele estava escrevendo o romance que falava sobre a cidade de Alcântara. Então, aqui estamos ambientada a forma como o Montello trabalhava, sua escrivaninha. Ele geralmente gostava muito de uma rede, a rede ficava ali estendida logo na entrada do apartamento. Ali nós temos os livros prediletos do Montello, os livros que ele estava sempre consultando. Então, os espaços onde ele recebia os visitantes, os amigos que vinham estar sempre com ele,
fazendo uma visita e usufruindo da sua companhia, geralmente no mês de agosto, que é o mês de aniversário dele. Ele geralmente passava de 15 até um mês e constantemente, diariamente, estava recebendo várias pessoas, amigos, admiradores, leitores, vinham homenageá-lo, vinham conversar com ele. Bem aqui, como eu falei, temos vários livros pessoais, relíquias, livros raros, né, que ele estava sempre consultando. Muito da literatura francesa nós vamos encontrar aqui nessa escrivaninha, nessa estante. José Montello foi muito amigo do Juscelino Kubitschek. E essa amizade ela teve início quando Josué foi subchefe do governo de Juscelino. Inclusive, quem escreveu o plano de governo do Juscelino foi José Montello. Tá? E aqui nós temos uma charge representando a entrega do plano de governo para que Juscelino depois enviasse à Câmara dos Deputados. Aqui nós temos uma foto do Juscelino com a dedicatória para José Montello. Essa amizade foi se construindo aos poucos. E quando Juscelino foi para o exílio, né, depois do golpe de 64, foi através de dois amigos que ele sempre mantinha contatos e conversas, foi justamente José Montello e Tancredo Neves. Só na Casa de Cultura nós temos para mais de 100 cartas enviadas do Juscelino para o José Montello. Algumas delas vieram compor o livro Juscelino Kubitschek das Minhas Recordações, que é um livro de ensaios do Montello, publicado, e que a gente vai poder conferir como foi um pouco dessa amizade construída entre esses dois grandes personagens da história do Brasil. Aqui algumas cadeiras de balanço, onde eles costumavam ficar no final da tarde, tomando um chá, recebendo os amigos, algumas bebidas. Ele não bebia, mas ele tinha sempre um licor de jenipapo para oferecer aos amigos, um vinho do Porto. Eram as bebidas que ele geralmente ofertava aos visitantes, aqueles que vinham visitá-lo. Esse aqui era a continuação do antigo apartamento, que foi totalmente desativado e houve adequação para o museu. Essa ala aqui, ela é representada pela Academia Brasileira de Letras. Nós temos o último fardão usado por Montello durante toda a sua vida acadêmica. Ele utilizou 2 fardões apenas, e esse aqui foi o último, enviado pela dona Ivone logo após o seu falecimento. Ele é completo, ele é formado por um fraque, espada, chapéu e o colar. E, geralmente, quem dá vamos dizer assim, fornece o fardão para o acadêmico, para que ele, no dia da sua posse, tenha um fardão, geralmente ele é ofertado por o governador do seu estado. Nós temos o quadro do dia da posse, as pessoas que estiveram presentes no dia 4 de 6 de 1955, assinaram seus nomes no dia da posse, no dia que José Montello tomou posse. Nós temos Viriato Correia, José Sarney, Antônio de Oliveira, muitas personalidades da literatura brasileira assinaram o livro de posse de José Montello. Também nesse espaço, nós temos a exposição, a exibição de vários vídeos documentários, que as pessoas que estão visitando o museu têm interesse em participar, em assistir. Aqui nós temos, inclusive, o depoimento dele como acadêmico, da ABL, da Academia Brasileira de Letras, um extenso depoimento que está passando no momento, que foi elaborado, um projeto da Academia Brasileira de Letras, chamado Memórias dos Acadêmicos da ABL. Ele tem também um acervo muito grande de audiovisual, nós só temos aqui um pouco desse material, mas exibido aqui nessa montra, mas nós temos muita coisa
de audiovisual, inclusive Josué Montello defendendo na Unesco Brasília como patrimônio moderno da humanidade. Esse setor aqui é o setor de premiação. Várias homenagens que Montello recebeu durante a vida e pós, né? E homenagens póstumas também. Vários certificados e diplomas de muitas das academias que ele participou. Nós temos ali ele como membro da Academia Brasileira de Letras, membro da Academia Maranhense de Letras, diploma dele da Academia de Literatura Infanto-Juvenil, né? Alguns diplomas também de premiações das suas obras, placas condecorativas, algumas placas condecorativas, homenageando ele pelo dia do seu aniversário, pelo lançamento de algum livro ou alguma instituição homenageando pela grande contribuição cultural que ele deu ao país. Alguns certificados estrangeiros, né, ele como membro do Gabinete Português de Leitura, aqui são as instituições internacionais. Aqui como doutor honoris causa da Universidade Federal do Maranhão. Ele foi o terceiro reitor da Universidade Federal do Maranhão na época da ditadura militar. E aqui nesse painel nós temos algumas das medalhas, né, porque são inúmeras. Nós temos algumas das medalhas recebidas por ele, uma inclusive dos 400 anos da cidade de São Luís, que ele foi homenageado, está bem aqui, dos 400 anos. Nós temos ele também como homenageado da medalha Sousandrade, né, que é a medalha da Universidade Federal do Maranhão. Então, aqui nós temos relacionadas, basicamente, 76 medalhas, e muitas outras mais se encontram na reserva técnica do museu. Alguns colares de algumas academias, como da Academia Brasileira de Letras, da Academia de Letras de Portugal, de Ciências, Letras e Artes de Portugal e muitas outras mais. Nós estamos agora no espaço dedicado às esculturas, troféus e esculturas. Nós estamos aqui ao lado do busto do escritor. É um busto feito por o grande artista plástico Sócrates Esquinor. Nós temos uma réplica dessa, inclusive, na Academia Brasileira de Letras também. Nessas outras vitrines aqui, nós temos algumas premiações. Nós temos alguns troféus relacionados a Don Quixote, que era um dos personagens de um dos maiores livros que ele gostava e leu na adolescência, como Don Quixote de la Mancha de Cervantes, Miguel de Cervantes, Rui Barbosa, Gonçalves Dias. Objetos, troféus que ele recebeu, né? Nós temos Rui Barbosa, nós temos o Napoleão Bonaparte, então troféus relacionados às premiações que ele recebeu durante a vida. Ele aqui, homenageado pela primeira Flaema, que foi uma feira de livros que aconteceu no shopping, no shopping da ilha, e ele foi o patrono. Só teve uma versão dessa feira e ele foi, inclusive, o homenageado. A primeira Feira do Livro de São Luís, em 2007, foi logo após o falecimento dele, e que ele inclusive foi também o patrono dessa feira. Contou com a presença de Dona Ivone, a viúva, e também da filha Lenca Montello. E um dos últimos diplomas e medalhas recebidos por ele foi em 2016, pelo Jubileu de Ouro da Universidade Federal do Maranhão,
em que ele foi homenageado como terceiro reitor. Essa homenagem, inclusive, eu fui receber em nome da família. Esse espaço aqui, esse mural, ele é dedicado a fotografias da família, fotografias de pessoas queridas, de amigos e também dos seus familiares. Nós temos ali os pais do Montelo, seu Antônio Montelo e Dona Mância Montelo, os dois casamentos, ele com o primeiro casamento ali, onde ele teve duas filhas, a Lenca e a Lília, e o segundo casamento com Dona Ivone, a carioca Dona Ivone, que com ela ele não teve filhos. A casa onde ele nasceu, na Rua dos Afogados, canto com a Rua do Pespontão. Lá ele permaneceu até alguns anos de vida e depois ele veio se mudar para esta casa na Rua Rio Branco. Tá? São as casas que Montelo morou até ele ir embora aos 17 anos para Belém, depois de Belém para o Rio de Janeiro, onde ele vinha na sua cidade natal apenas para visitar. Aqui no dia da inauguração da primeira sede da Casa na Fonte do Ribeirão, com a presença de Jorge Amado, Zé Gatá e outras pessoas importantes e ilustres da sociedade maranhense. Com a família, no dia da inauguração da casa, aqui com as duas filhas e a Dona Ivone, com os netos, né? A rede, né, como um bom maranhense, no Rio de Janeiro ele tinha a sua rede, ele só sentia falta quando ia morar por alguns anos no exterior, em que ele ficava sem o uso da sua rede, né? E aqui alguns registros dele como embaixador do Brasil, ele andando da calça em Copacabana, juntamente com Juscelino Kubitschek, Adolfo Bloch. E aqui as últimas fotos tiradas próximas ao seu falecimento. Ele aqui já bem idoso, isso aqui foi no ano de 2004, porque em 2005 ele ficou internado, permaneceu 2005, 2006, quando ele veio falecer. Passou 2 anos internado na Clínica São José. Então, que foi bem próximo ao seu falecimento em 2004. Nesta montra, nós temos alguns objetos pessoais dele, como cartões de quando ele foi embaixador do Brasil, adido cultural, ele como reitor da UFMA, algumas canetas pertencentes a ele, e esta aqui foi comprada por ele. Essa caneta Bicibico de Pena pertencia a José de Alencar, e ele comprou da família do José de Alencar. Abotoaduras e os últimos óculos, né? Esse espaço aqui é o espaço iconográfico, é o espaço de fotos, espaço de pinturas, desenhos, gravuras. E nós temos aqui algumas telas pintadas pelo Ambrósio Amorim e também pelo Edmar Santos. Essas telas representam os cenários de alguns romances dele. Nós temos aqui o cenário dos Degraus do Paraíso, Rua do Sol. Aqui nós temos o cenário de uma varanda sobre o silêncio. Aqui de um beiral para os bem-te-vis. A 10ª noite. O baile da despedida. O primeiro romance de Montelo, Janelas Fechadas, ali na Vila do Anil. Ali a famosa Casa das Minas, cenário dos tambores de São Luís. E a Praça da Matriz, em Alcântara, cenário de noite sobre Alcântara. Nessas montras aqui de cima, nós temos também objetos pessoais, um laptop que ele ganhou e nunca usou, ele tinha uma certa aversão à tecnologia, ele escrevia sempre seus livros de forma manuscrita e seus artigos de jornais e revistas na máquina de datilografia. Nós temos várias máquinas pertencentes a Montelo na casa, 7 mais ou menos, e essas aqui foram algumas dele que ele utilizou, né? Nós temos o primeiro livro publicado por Montelo aos 19 e 20 anos, História dos Homens da Nossa História, é um livro de ensaios, isso aqui é uma obra raríssima. Ele publicou em Belém junto com o colega Nélio Reis. E temos aqui também, quando ele foi homenageado pela Flor do Samba, né? Alguns objetos, como uma charuteira, sapatos, calçadeiras, a rede gravada na barra, o seu nome de Dona Ivone,
que foi um presente da escritora Zelinda. A bandeira do Maranhão, que cobriu o caixão no seu velório, no seu enterro, um conjunto de bengalas usadas por ele. E dentro dessas gavetas nós vamos encontrar muitos e muitos diplomas e certificados de Montello, recebidos através de homenagens no mundo inteiro. Isso aqui, tudo isso, se você for puxar as gavetas, você vai ter acesso a esses diplomas e certificados. Qualquer uma que você abrir, você vai encontrar. Não estão todas aqui, gente. Já temos muitas guardadas na reserva técnica. Bem, outra coisa que ele gostava muito eram as caricaturas. Tudo que saía nos jornais de caricatura a respeito dele, ele mandava recortar e colocava em quadros. Esse aqui representa o dia em que ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras, aos 36 anos de idade. Temos mais aqui, mais caricaturas. Muitas e muitas mais. Não estão todas aqui também, tem outras, muitas lá embaixo, né, na reserva técnica. E nesses painéis com citações, nós vamos encontrar várias impressões de vários escritores brasileiros e maranhenses a respeito da importância do Montello para a cultura, para a literatura, né? Homenageando ele como um escritor e também como um homem, como um grande homem que foi. Então, nós temos aqui Manuel Bandeiras, José Chagas, Jorge Amado, Viriato Correia, Ivone Montello, Jomar Moraes, Arnaldo Nisquier, Joaquim Itapari, Ferreira Goulart, Arlete Nogueira Chaves e muitos outros, dando as suas contribuições, a sua visão sobre a importância de Montello dentro do mundo cultural maranhense, brasileiro e internacional. Nós estamos agora na área de convivência da Casa de Cultura, que é uma área que já teve muitos registros, muitas pessoas importantes já passaram por aqui. Alcione já cantou nesse espaço, já foi feita uma performance do livro Os Tambores de São Luís em cima desse poço. Nós já tivemos missas, o centenário do escritor, inclusive, teve a presença do Arnaldo Nisquier, e o seu grande discurso foi feito nesse espaço aqui. Tem uma área que geralmente tem lançamento de livros, nós realizamos missas e atividades culturais, utilizando o espaço para várias ações, das várias atividades que a casa executa durante todo o ano. No último espaço, ali ao fundo, nós temos o nosso auditório, que é o Auditório Viriato Correia, em homenagem a outro escritor maranhense. Viriato foi um grande amigo de Josué e o espaço recebe o seu nome. Inclusive, foi Viriato Correia quem recebeu Josué Montello na Academia Brasileira de Letras. Nós encerramos nesse momento a nossa visita guiada, convidando todos os maranhenses, nossos turistas, aqueles admiradores do Josué Montello, a conhecerem esse espaço e utilizarem o acervo bibliográfico e também arquivístico para suas pesquisas.
e nos acompanhar nas nossas redes sociais, onde estaremos desenvolvendo, estaremos divulgando todas as nossas ações durante o ano. Sejam bem-vindos e venham nos visitar.